Hoje nós vamos falar sobre coesão, coerência e elementos de coesão. Eu sou a professora Sumiko, do Colégio Liceu. Vamos lá então, né? Principalmente em redação, a gente precisa escrever textos que tenham coesão e coerência. Mas quando a gente sabe diferenciar basicamente o que é coesão e o que é coerência, é o que a gente vai basicamente trabalhar hoje. Então, vamos lá? Coesão é a conexão dos elementos do texto, de forma a criar harmonia entre eles. Trata basicamente das articulações gramaticais que existem entre as palavras, frases e orações, cuidando para que haja boa sequência entre parágrafos, orações, períodos e palavras. A disposição correta e organização é feita por meio dos conectivos. Então, quando a gente trata de coesão, a gente vai ter que saber relembrar os conectivos. Preposição, a gente precisa lembrar advérbio, a gente precisa lembrar pronome, porque não adianta eu ter muito assunto na minha cabeça para falar sobre um tema se eu não colocar esses conectivos, vão ficar palavras soltas. Então, eles são muito importantes na hora de escrever. Elaborar textos impecavelmente coerentes e coesos não é tarefa fácil. A coesão está ligada ao seu conhecimento gramatical. É ela que conecta as palavras dentro do texto para que haja um sentido nas ideias. Isso quer dizer que a coerência só é possível se houver uma boa coesão. Então, por enquanto, a gente está trabalhando a coesão e a gente sabe que tem que ter em mente os conectivos gramaticais, saber usá-los no momento certo. Então vamos lá, a coerência é o equilíbrio e a unidade de ideias dentro do texto. Há uma lógica que reúne todos os argumentos apresentados no texto para que a mensagem final faça sentido. A coerência está ligada ao conteúdo argumentativo do texto. A questão importante aqui é manter a lógica até o final. Então, na coesão, eu vou trabalhar vários conectivos, gramaticais. Já na coerência, eu tenho que seguir uma linha de pensamento, eu não posso fugir dela. Então, aí é importante, se eu estiver falando sobre um texto que fala sobre escola, eu não posso no segundo parágrafo incluir a padaria, eu tenho que manter uma lógica de pensamento. E aí a coerência e a coesão têm que caminhar junto. Para que você consiga fazer um texto com coerência, é necessário que tenha uma bagagem antes de escrevê-lo. Essa bagagem pode conter certos itens como exemplificações, contextualizações, informações atuais, conhecimento sobre aspectos globais, entre outros. A gente precisa estar antenado e basicamente saber do que a gente está falando, do que a gente está escrevendo. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. E aí os conectivos vão ser relembrados porque eles fazem toda a diferença aqui. Advérbios e locuções adverbiais, Os advérbios na língua portuguesa são palavras que indicam circunstância, E aí a gente pode ter aqui como exemplo, o homem caminha devagar. Devagar, indica o modo, a circunstância do caminhar desse homem. E a gente tem vários advérbios, Locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como advérbio, Relembrando, às vezes, às escondidas, a esmo, à toa, às pressas, a pé, ao vivo, são inúmeros, então, etc. Tipos de advérbio, a gente sabe que tem advérbio de lugar, Aqui, de tempo, por exemplo, hoje, de modo, assim. Vamos passar só para relembrar, tá, gente? De dúvida, talvez, de negação, não, de intensidade, ao todo, de afirmação, o mais usual, o sim. E aí a gente vai perceber que quando a gente for escrever, esses conectivos são importantes. Já o conectivo da preposição e locução prepositiva também é muito importante, A gente aprende as preposições no Fundamental 1 e vai carregar isso até o ensino médio. E é bom até decorar, O a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vai ajudar muito a gente. Lembrando que preposição também pode vir escondida, Ela pode estar da forma de combinação
ou contração. E aí a gente tem aqui as essenciais, que todo mundo tem que saber. Temos também preposições que podem estabelecer relação, né? Relação de assunto. O ministro falou sobre educação. Causa. Ele vibrava de entusiasmo. Companhia. Estava com o secretário particular. Direção, sentido. Depois seguiu para o sul. E é interessante que a gente já sabe, quando a gente vai construir uma frase, a preposição que a gente tem que usar. Especialidade, ele é especialista em sociologia. Falta, contudo estava sem verbas naquele momento. Finalidade, disse aquilo para tranquilizar o professor. Foi com a finalidade, né? Instrumento, atrapalhou-se com o microfone. Tem de lugar, ele mora em Brasília. Matéria, aqui comprou uma bota de couro. Meio, certamente voltará de avião. Oposição, mostrou-se contra a estatização do ensino. E aí, retomando, a gente tem dois tipos de preposição que vem basicamente escondido e a gente tem que encontrar, que é a combinação e a contração. O interessante é que na combinação, o somatório não sofre nenhuma redução. Então aqui, se eu pego a preposição a mais o artigo o, vai basicamente ser ao, né? Ou a preposição a mais o artigo os, aos. Já na contração não, a gente tem perda, né? A gente sofre uma redução. Por exemplo, a preposição de mais isto não vai ficar de isto, vai ficar disto. Com essa redução semântica, a gente percebe que aqui a gente tem uma preposição, mas ela sofreu contração. Então, encontrar a preposição e saber colocá-la direitinho também é um elemento de coesão. Locução prepositiva já é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição, né? Tem algumas aqui, mas também são inúmeras. Abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, além de, apesar de, antes de, depois de. Tem mais, né? As conjunções também são conectivos importantes. Temos conjunções coordenativas e subordinativas, né? As conjunções coordenativas podem mostrar a diversidade, a adição, e a gente sempre vai colocando, né? Quero um suco de morango e um cachorro quente. Eu vou saber colocar o conectivo de adição. Eu quero a diversidade. Então, fui convidada para a festa, porém, contudo, entretanto, todavia, não irei. Alternância. Camila ora estuda, ora brinca. Conclusão. Penso, logo existo. Explicação. Estudem muito, pois só assim serão aprovados. Por que só assim serão aprovados? Já as conjunções subordinativas são 9, né? Mas também não são difíceis. Tem a causal, né? A de causa. Já que faltou a aula, terá que copiar a matéria de um colega. Comparação, a comparativa. A gente está fazendo uma comparação. Beatriz é mais esperta do que sua prima. Concessão, a concessiva. Mesmo que esteja doente, ainda irei à inauguração do restaurante. Condição, a condicional. Desde que voltou, está mais esperta. Conformidade, que é a conformativa. Fizeram tudo conforme o combinado. Consequência, né, que é a consecutiva. Comeu tanto que teve distúrbio intestinal. Finalidade, né, afinal, trabalhou muito a fim de ser reconhecido. Proporcionalidade, que é a proporcional. À medida que crescia, ficava mais bonita. Tempo, temporal. Quando chegou, a reunião já estava começando. E aí a gente percebe que a coerência, por sua vez, se preocupa mais com a lógica. E aí, né, diferente da coesão, que tem que ter todos os conectivos certos. Então, acontecimentos e situações tendo como suporte mecanismo de natureza lexical ou gramatical, além do conhecimento compartilhado dos falantes do idioma. Sendo assim, trata-se da propriedade textual que permite a construção do texto de forma que suas partes tenham sentido entre si. Então aqui eu já consegui entender que coesão vai trabalhar conectivo, eu tenho que saber direitinho o que eu vou colocar no meu texto. A coerência é não fugir da lógica, eu tenho que saber
que vai ser introdução, o que vai ser desenvolvimento, o que vai ser conclusão. Se eu tiver muita coisa passando pela minha cabeça, o meu desenvolvimento vai ser grande. Cada ideia eu vou conseguir trabalhar num parágrafo. Mas para que tudo faça sentido, eu tenho que saber o conectivo certo que eu tenho que usar. Tem alguns aqui que são bem interessantes. Para começar um texto, a gente pode colocar inicialmente, primeiramente, desde já. Quando a gente quer começar o parágrafo e aí continuar falando sobre um assunto, a gente pode colocar além disso, do mesmo modo, bem como. Para concluir o parágrafo final, a gente pode colocar enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, né? Se eu for trabalhar tempo, logo após isso, posteriormente, concomitantemente, e aí a gente tem que trabalhar palavras diferenciadas, a gente não pode ficar repetindo sempre as mesmas palavras, os sinônimos aqui são bem importantes. Então assim, trabalhar coesão e coerência não é algo difícil. Se a gente for trabalhando sempre, for produzindo redações, for lendo bastante textos, a gente vai perceber que os elementos coesivos e a coerência caminham juntos. Na aula de redação, nós vamos continuar com coesão, coerência e elementos de coesão. Vamos pegar o livro, Telares de Português, e na página 69 tem o texto Cavalo de Madeira. Vocês vão perceber que o texto Cavalo de Madeira ele está todo embaralhado. Então os estão embaralhados e aí a tarefa de vocês é colocar os parágrafos na ordem certa e reescrever. Então tem a ficha, com a folha definitiva que tem que ser escrita a caneta azul ou preta, e aí vai ser entregue quando as aulas retornarem, combinado? Então é isso. Chegou a hora da dica de leitura. Os paradidáticos estão sendo lidos, em casa? Então vamos lá. Estrelas Tortas. Esse título, bem chamativo, tem todo um significado após a leitura. Vocês vão acompanhar a vida da Marcela, da família, da mãe, do pai, do irmão, o namorado atual, e depois do que acontece com ela, como que vai continuar esse relacionamento. Futuro, se vão permanecer as amizades antigas, se vão ser criadas novas amizades. Então, é bem interessante, vai trabalhar basicamente problemas que poderiam acontecer na vida de qualquer um. E como lidar com isso? Sendo estudante, É uma aluna brilhante que joga vôlei, tem um namorado muito interessante que é popular na escola, mas depois do que acontece com ela, tudo muda. E tem todo um significado, o título. Então, eu espero que vocês já tenham começado a leitura. Fica a dica.